voltando para a questão das PPPs, assim, qual que você acha que é o principal benefício que a PPP traz no quesito de educação, para uma PPP de educação, para um ente subnacional? Olha, a primeira coisa, acho que qualquer PPP é qualificação do gasto público. PPP são instrumentos de qualificação do gasto público. Nós queremos fazer um projeto de PPP, não é e não deve ser simplesmente pelo apelo fiscalista, porque é mais barato. Às vezes nem necessariamente é. Mas a questão que a gente parte da premissa é: PPP são qualificadores de gasto público. Então a gente está partindo da premissa que o setor privado vai trazer eficiência e qualidade na prestação de serviço público. Ponto. Essa é a primeira coisa. Para a educação, vamos fazer um parênteses, na verdade. A gente começou há alguns anos a chamar de PPP de educação, mas na verdade a gente está falando de PPPs de prédio. PPPs de infraestrutura educacional. A gente está falando de construção de prédios e de gestão desses prédios ao longo do tempo. É isso que se colocou como framework nesses últimos anos. A gente parte também dessa tese de que eu delegando essa parte dos serviços, então eu vou ter gestores e professores mais engajados e com mais tempo para focar no pedagógico. Portanto, nós teremos indicadores educacionais com maior crescimento. É que infelizmente ainda não aconteceu, né? Então, a gente tem aí, né, em operação no Brasil hoje, a PPP da Prefeitura de Belo Horizonte, tá, que são unidades de educação, e também aqui em São Paulo, dois lotes do CELS. Tá? E a gente vê que existe estudo já que provou que, olha, esse impacto não é tão acentuado quanto a gente imaginava. A gente tem uma amostragem tão grande para verificar isso? Talvez não, talvez a gente precise de mais estudos e mais objetos de estudo, né? A gente está na toada agora das outras duas PPPs que foram assinadas aqui, as duas que você comentou do lote do governo do Estado de São Paulo. A gente também teve Caxias do Sul agora, que ainda nem começaram a execução. Eu acho que a partir desse momento que a gente vai começar a testar se essa tese que eu acabei de falar se verifica na prática, né? Mas a verdade é, a gente vê isso dentro dos estados e municípios. Nem sempre a escola com a melhor infraestrutura é a que tem o melhor IDEB. Sim. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, essa não é uma verdade. Com certeza tem que se preocupar menos com a infraestrutura, de você poder dar aula numa infraestrutura adequada, o professor se sente valorizado, isso cria um ambiente melhor e também para os alunos, isso deveria ter impacto. Mas não é o ponto, não é linear esse impacto. Então, como que a gente consegue trazer para dentro dos contratos de PPP que tenha impacto de fato na educação? Porque acho que isso que você trouxe é uma questão muito importante, né? A gente coloca e cria, são criados esses contratos de PPP justamente para você poder falar, ó, você precisa atingir isso, resolver esse problema para poder ser remunerado. E tem a figura do verificador independente e o Estado sendo o indutor dessa política, medindo isso ao longo do tempo e podendo entender se isso está seguindo o caminho ou não, funcionando ou não. Mas é para resolver um problema da sociedade. Quando a gente está falando da questão da educação, a gente não vê o indicador lá dentro, né? Acho que essa é uma questão ainda que a gente sente falta dessa evolução. Desse alinhamento de incentivos. Exato, porque quando a gente olha dentro de uma ponte, por exemplo, quanto menos acidentes, quantos carros passaram e diminuindo custos, a questão fiscalista, como você disse, que é justamente olhar para o lado fiscal disso, que é custar menos, mas olha principalmente se isso está gerando impacto benéfico para a sociedade. Quando a gente fala de uma escola, o impacto dela não é ter o prédio com luz e água e o banheiro limpo todos os dias. Esses, na minha opinião, eles são indicadores de meio. Eles não são indicadores de fim. A gente só está fazendo PPP de educação para melhorar a educação. Tem que ser. Precisa ter impacto, de fato. Né? Acho que é isso que a gente vem ainda sentindo falta. E você acha que tem uma toada para isso ser adotado pelos subnacionais? Certamente. Né? A gente... eu comentei, né? Vejo PPPs como uma plataforma para diminuir custos de transação. Então, tudo que a gente conseguir agregar nesses contratos que vão ajudar o professor, o aluno e o gestor a serem o melhor que podem ser, fazer o melhor que podem,
a gente deve congregar nesses instrumentos. Por exemplo, a gente tem, quem acompanha aí as discussões do novo Plano Nacional de Educação, tem sido colocado muitas vezes a questão da educação socioemocional, que não é novidade no país. Isso já está na BNCC. Está na BNCC, na Base Nacional Curricular, para quem não conhece o termo. Então, esse eu vejo que é um ponto que a gente poderia estar colocando nesses contratos, e é algo que a gente consegue não interferir, não colocar a bata branca, entre várias aspas, a bata branca da educação. Bata branca se diz na comparação com, por exemplo, hospitais de colocarem Isso, clínicos, médicos, serviços clínicos, né? A gente não está colocando o professor dentro da sala de aula, mas a educação socioemocional é um exemplo que a gente pode estar dando apoio para a implementação desse recurso, a modalidade de educação dentro desses contratos, sem colocar o professor dentro da sala de aula, mas apoiar o professor naquilo que já deveria até estar sendo colocado dentro da sala de aula, né? Eu vou dar outro exemplo, a gente pode pensar até em apoio para alunos do espectro autista, ou outras questões, por exemplo, a gente pode ver a comunidade escolar como uma plataforma para que esses alunos tenham uma melhor convivência, por exemplo, recursos para a gente para ter as festas de convivência ao longo do ano. A gente pode cuidar dos pais. A escola é um aparelho que tem um potencial muito maior do que só necessariamente receber as crianças de segunda a sexta. Exatamente. O contraturno, tem outras possibilidades, até a própria educação em período integral é uma tendência clara, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro.